Olá, esse é o primeiro conteúdo do canal de comunicação da Natural Vita, destinado a médicos e profissionais da saúde. Nesse canal a gente vai abordar vários assuntos relacionados a marketing na área da saúde, comunicação, design. Vamos tirar algumas dúvidas sobre gestão, então eu quero convidá-los para participar. No primeiro conteúdo a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é agência de publicidade. E aí vem a primeira questão, né? Eu preciso ter uma agência de publicidade? A agência de publicidade, ela tem capacidade de movimentar o meu negócio, de trazer mais seguidores, trazer mais pacientes para o meu negócio? Ou é um custo à toa? Ou é um custo que eu poderia estar aliviando dos meus custos mensais? Porque não é só um custo, né? A agência também tem um pouco de dor de cabeça para quem já teve uma, né? Você precisa dar atenção, você precisa produzir conteúdo, você precisa estar sempre com eles, respondendo no WhatsApp, e no final você se pega pensando, vale ou não vale a pena? Então eu vou tentar tirar essa dúvida, porque apesar de ser publicitário e estou aqui como um gestor de marketing da área da saúde, eu também tenho uma agência de publicidade há mais de 20 anos, já tive várias agências de publicidade, então eu sei muito bem como funciona internamente uma agência, e eu tenho outras empresas onde elas também têm uma agência que trabalha com elas, então eu acabo conhecendo um pouquinho dos dois lados, o lado de quem é agência e o lado de quem contrata a agência, né? O que é mais importante que vocês entendam que uma agência de publicidade, número um, ela não conhece o seu negócio. Tá? Então, via de regras, você vai contratar uma agência de publicidade que, além de atender você, profissional da área da saúde, ele também atende todo tipo de empresa de todo segmento possível, né? Então, ele vai atender uma escola infantil, uma esmalteria, vai atender uma fábrica e também o seu negócio. E por que isso é importante que vocês levem em consideração? Porque às vezes vocês contratam uma agência com uma falsa sensação que ela vai solucionar o seu problema. Ela vai trazer mais clientes, vai trazer mais seguidores ou qualquer que seja o seu objetivo. Você vai perceber em pouco tempo que isso não é a realidade, né? Ele vai vir a conhecer o seu negócio. Ah, Denis, tudo bem, mas ele já trabalhou com outros médicos, já trabalhou com outros profissionais, até com concorrentes meus. Tudo bem. A agência com certeza está fazendo um bom trabalho, com certeza está fazendo uma entrega qualificada de marketing. Só que o entendimento do cerne do seu negócio, do seu público-alvo, do seu persona, viver o seu negócio, ela não vive. Quem vive é você. É o profissional da saúde, é o médico que vive na área de atuação dele, que sabe exatamente o que os players estão fazendo, o que o concorrente está fazendo, o que saiu de novidade, o que saiu de equipamento, o que saiu de medicamento. A agência não tem essa capacidade. Então, quando você busca uma agência, o primeiro ponto é, tenha em mente, ela não conhece o seu negócio. Então, quando a gente parte desse princípio, você tem que entender que é sua responsabilidade municiar a agência de informação, não apenas sobre o seu setor, não apenas sobre sua especialidade, mas também para o seu negócio, sobre o seu negócio. É muito comum o médico contratar uma agência, ele perceber que entrou um produto novo no mercado, ele perceber que entrou um concorrente novo, ele perceber que, olha, está entrando menos cliente, eu estou tendo menos fechamento de paciente, tá chegando gente pelas redes sociais, mas eu não tenho fechamento, e ele nem comunicar a agência. É muito comum. Então, quando você contrata uma agência, você tem que saber que ela não te conhece e que faz parte do teu trabalho, não da agência, municiar a agência de informações sobre o seu mercado e o seu negócio. Se você não tiver essa capacidade ou não tiver esse entendimento, você já começa a trabalhar com uma agência de publicidade onde você está investindo dinheiro pela metade. Porque ela não vai poder entregar toda a capacidade dela, porque ela não tem informação suficiente para isso. E não se engane, não é toda agência que vai buscar essa informação. Ah, eu contratei a agência, eu acho que é trabalho deles. É trabalho deles me cutucar, avisar que está acontecendo isso, avisar que está acontecendo aquilo, avisar que saiu
uma matéria no Fantástico e que tem a ver com a minha especialidade, vamos gravar um filme amanhã. Não, a agência não vai fazer isso. A agência vai entregar o conteúdo para você que foi organizado no planejamento mensal. Então a agência vai ser uma instrumentalizadora do marketing. Olha, você vai ter 12 posts por mês, eu vou publicar esse post segunda, quarta e sexta. A agência vai fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível. Então você vai ter aqueles posts que você contratou. Fora isso, a agência não vai te procurar, não vai atrás de você, porque ela tem várias outras contas para cuidar além da sua. Então perceba, a agência tem uma função importante, mas ela tem as suas limitações. Tem agências que têm conhecimento específico na área médica, em marketing médico, marketing para nutricionistas? Tem. São agências mais especializadas, que conhecem já o mercado, mas que geralmente têm um valor mais alto. Elas vão cobrar um valor mais alto e nem tem tanta disponibilidade no mercado assim. Então, elas são muito buscadas. O valor dela acaba sendo um pouco distante do que o profissional acaba pagando para uma agência local, por exemplo, aqui no interior do estado, aqui em Catanduva, né? Então, sempre que me questionam se precisa ou não de uma agência de publicidade, eu gosto de pensar dessa forma. Você tem condições de produzir o seu próprio conteúdo? Você tem condições de produzir conteúdo com uma frequência necessária que o algoritmo da rede pede? Qual que é a frequência necessária? Essa frequência muda de perfil para perfil e dos teus objetivos. Mas você vai precisar pelo menos ter 2 postagens semanais, 2 a 3 postagens semanais. Sozinho, você dá conta? E quando eu digo dar conta, não é dar conta uma semana. É você entender que aquilo é mais um serviço que você vai ter que fazer no teu dia a dia e que não é fácil produzir conteúdo. Não é fácil. Produzir 2 conteúdos por semana, 3 conteúdos por semana, significam 12 por mês. Para uma agência que já tem uma equipe preparada, isso é simples, né? Razoavelmente simples. Agora, para o profissional, colocar mais essa atribuição no dia a dia dele não é fácil. E não adianta você estar na rede sem produzir conteúdo, sem ter uma frequência mínima. Então, a agência, número 1, mesmo que ela não conheça exatamente a tua especialidade, não possa ter uma doação tão efetiva quanto você espera, pelo menos ela vai te entregar uma constância, que é um dos pontos mais complicados da gente manter uma rede social. Quando eu penso em constância, tem um outro atributo da agência que é muito importante e que os médicos acabam também tendo uma certa dificuldade. A agência vai te trazer qualidade técnica. A agência tem equipamentos que você não precisa comprar, adquirir. Então, a agência tem câmera profissional, vai ter equipamento de áudio, iluminação, que no final vai te dar um resultado mais interessante do que quando você grava, mesmo que seja com o seu iPhone, mas de repente você não está num ambiente muito bem iluminado, ou num ambiente não muito bem sonorizado, onde tem muito ruído no ambiente, e você não se dá conta disso. Né? Então a agência vai te trazer qualidade. E a qualidade, quando eu digo, também é a qualidade de edição. Tá bom, tem muito programa de IA, faz edição automática, mas nem sempre vai conseguir entregar o que você precisa para aquele conteúdo. E a agência vai conseguir entregar esse conteúdo para você. Além disso, a agência vão ter profissionais que vão cuidar do seu site, do seu tráfego, do Google, que já são funções que assim eu não indico para que nenhum médico faça. Porque tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento de programação. Eu não acho que vale a pena financeiramente para o médico adquirir esses conhecimentos quando ele pode contratar um profissional que já está muito mais atualizado, trabalha com aquilo no dia a dia, já testou muito, já sabe os erros, já sabe os acertos. Então eu acho que é um investimento bobo nesse sentido do médico, né? Então eu acho que eu falei um pouquinho o porquê eu acho importante para alguns médicos contratarem uma agência, né? Que vale a pena contratar uma agência. Agora, quando o médico busca em uma agência rotinas que não são programadas, ele não vai conseguir encontrar isso numa agência. Por exemplo, olha, eu gosto de gravar stories todo dia quando eu chego no meu consultório, quando eu chego na minha clínica. Eu gravo um stories
sobre os atendimentos que eu vou ter hoje. No final do dia eu faço um pouquinho de prova social, de quem que eu atendi, como é que foi, o antes e depois, tá. A agência não vai deslocar para você um profissional todo final de tarde para gravar os seus stories. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer também de sair alguma coisa, você viu um concorrente, um médico concorrente, fazendo algum conteúdo e falar assim, eu quero gravar esse conteúdo hoje, porque se eu não gravar hoje, eu vou perder o timing. A agência dificilmente vai conseguir te atender, porque a agência está dentro da programação dela dos demais clientes. Ela não vai conseguir deslocar uma equipe para gravar para você. Pode até acontecer, isso pode acontecer, mas não é a realidade em 100% dos casos. Vai depender da agenda da agência. Então, se você busca uma agência que também vai te atender com essas finalidades, é muito mais adequado você conseguir preparar a sua equipe para produzir esse tipo de conteúdo com você, ou a agência também ajudar você a preparar a equipe, do que você jogar a culpa ou pensar que uma agência vai te atender nesse sentido, porque isso não é a realidade do mercado de agência. Você teve que pagar um valor muito alto para a agência, que com certeza não vai compensar se você quiser produzir esse tipo de conteúdo, né? Um outro caso que eu acho que é relevante e que você não depende da agência para isso é você entender o seu mercado. Por quê? Quando você consome conteúdo do seu mercado de atuação, quando você vive o seu mercado, você vai ter muitos insights. Você vai ter muita ideia de conteúdo que pode fazer sentido para você. E esses conteúdos que fazem muito sentido para você, a agência não vai conseguir fazer sozinha se você não levar essa informação até ela. Isso não chega, como eu disse lá no começo da nossa conversa, né? Então, se você deixar o conteúdo 100% na mão da agência e você não fizer essa parte, aquele conteúdo da tua agência vai ser aquele conteúdo bem pasteurizado, aquele conteúdo que é, puxa, eu já vi isso em algum lugar. Porque a agência não vai fazer nada mais do que ver o que a concorrência está fazendo, o que o mercado está fazendo e colocar para você no planejamento. Só que como a agência não vive o seu mercado, ela não sabe se já perdeu o time, se aquele assunto já morreu, se aquele assunto é velho, se aquele assunto não faz sentido para o teu perfil de público. A agência não sabe, mas você tem que saber. Você tem que saber. Então, isso você não deve buscar numa agência. Isso você tem que trazer. Esse conteúdo é você que leva até a agência. E aí vem a pergunta, né? E muita gente me fala, mas Denis, eu consigo produzir conteúdo sozinho? Eu consigo fazer tudo isso sozinho? Consegue. Consegue. Tem muito médico que faz tudo isso sozinho e consegue resultados sensacionais fazendo tudo sozinho. Porque ele entende no mercado dele, conhece bem o paciente dele, conhece o perfil de público, o que ele está entregando. Isso tudo muda o jogo. Né? Quando você conhece bem a tua operação, conhece bem o que você está fazendo e o seu mercado, se você tiver capacidade de entrega, ou seja, se você se dedicar algum período do dia a produzir o conteúdo e trabalhar isso de forma sistemática, colocando dentro da sua rotina, você vai ter resultado melhor do que com a agência. Mesmo que aquela qualidade técnica final não seja a mais expressiva do mundo, mas você vai ter frequência, conteúdo de valor, porque você sabe o que está entregando para eles, e você vai ter muita conexão, porque você se mostra a todo momento. Você se apresenta a todo momento, até naquele momento que você não está bem vestida, que você não está bem arrumado, aquele momento que você está, de repente, no momento de corrida. Esse tipo de conteúdo gera muito conexão, porque não é aquele conteúdo frio que todo mundo para gravar naquele momento, tudo quadradinho. A pessoa, de repente está te vendo correndo, e de repente no outro dia você está andando no mercado, a pessoa dá atenção para você. É um conteúdo que eu costumo chamar que é o conteúdo vivo, que no final das contas é o conteúdo que as pessoas consomem na rede. É o conteúdo que conecta e a pessoa acaba tendo mais interesse, né? E aí, para a gente fechar esse primeiro bate-papo nosso de hoje, falar que você pode não ter uma agência, mas você pode ter um meio termo, porque se você já produz conteúdo, se você já monta o seu planejamento, se você já entende bem do seu mercado, mas você quer uma qualificação,
um conteúdo visual mais bonito, por exemplo, você pode contratar um videomaker, né? Então você monta o seu roteiro, monta seu planejamento de conteúdo, o videomaker vem, grava você, edita e te entrega o material. E você publica, você não precisa da agência para isso. É um caminho muito legal e que muitos médicos acabam tomando esse caminho, porque reduz muito o custo, né? Porque você vai ser só o custo do videomaker e você qualifica o que acaba sendo mais difícil para o profissional, que é captar o vídeo com qualidade e fazer a edição. Essa é a parte mais complicada, né? Então o videomaker funciona bem. E tem outros médicos que também, em vez de contratar uma agência, acabam contratando um social media. Quer dizer, uma pessoa que vai fazer a gestão desse conteúdo, né? Então o médico às vezes grava sozinho, grava com o celular dele em qualquer momento, ele não tem muito medo, né? Só que ele não quer ficar perdendo tempo em programar conteúdo, escrever texto, escrever legenda. Aí um social media, ele faz uma entrega qualificada, é um profissional que você contrata à parte, ele não tem toda uma estrutura de agência, mas consegue organizar o seu conteúdo. Então vejam, eu tenho uma agência que consegue abraçar o médico ou o profissional da saúde de uma forma 360, entregando todo tipo de conteúdo, todo tipo de solução, inclusive tráfego, site, funis de venda, né? Eu tenho como contratar um social media, que vai fazer só a gestão do meu conteúdo, criar os carrosséis, criar o planejamento, e eu tenho o videomaker, que quando eu achar necessário, eu posso contratar ou não para ter um conteúdo mais qualificado, né? Um resultado mais qualificado. E tem médico, tem profissional que não contrata ninguém, toca tudo muito bem sozinho e consegue muitas vezes um conteúdo até com talvez não tão qualificado, mas com mais engajamento, com mais seguidores e no final, que é o mais importante de tudo que a gente vai falar aqui, é mais clientes, mais pacientes.